Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Café e Convidado. E o convidado de hoje é o meu amigo, o meu irmão, evangelista Iago Rodrigues. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meu pastor, que alegria, que honra poder participar desse momento, de mais um episódio desse programa tão maravilhoso, tão especial para falar do amor de Deus. Obrigado. O evangelista Iago Rodrigues, que serve ao Senhor Jesus na Igreja Assembleia de Deus Adebrais, Ministério de Madureira, em Alagoas, é também pregador itinerante, exerce essa atividade de levar a ministração da palavra do Senhor Jesus, servindo assim quem o chamou para essa atividade. Nós já estamos abrindo espaço para as considerações iniciais do nosso convidado. É com você o espaço para as considerações iniciais. Que bom, que Deus abençoe a vida de todos e que o Senhor possa cada dia mais e mais despertar nos vossos corações esse desejo de ouvir, entender a palavra do Senhor e que esse programa, esse podcast, ele possa crescer mais e mais. Porque eu sei que foi um propósito do coração de Deus para que tudo isso pudesse acontecer. Então, as minhas considerações iniciais aqui é que meu coração muito se alegra por poder estar participando, interagindo e sendo um canal de bênção de Deus aqui essa noite. O objetivo e a finalidade deste programa, Café e Convidado, está aqui o cafezinho, daqui a instantes nós iremos aquecermos as nossas cordas vocais para o que vem pela frente, que não vem coisa simples, vem algo maravilhoso para compartilharmos com os nossos seguidores, com os nossos inscritos do Instagram. Eu já inicio informando que nós temos como patrocinadores a Barbearia Neves, Serralheria do Júnior e PD Móveis Seminovos. Nós queremos agradecer por este apoio que recebemos dos nossos patrocinadores. E o tema de hoje, a importância da presença e do Espírito do Senhor. Um grande tema. Que maravilha, que profundidade, né? Talvez esse seja um dos assuntos que a nossa geração mais necessita, né? Sobre a presença do Senhor. É algo que nós falamos todos os dias sobre presença, mas que na prática está muito escasso, né? E quando o Senhor me passou esse tema, eu achei muito, muito interessante, porque a presença é a base. O que seria de nós sem a presença do Senhor, né? Exatamente. Nós iremos explorar o tema presença e o Espírito do Senhor. Que conforto nós obtemos quando estamos desfrutando da presença de Deus e do seu Espírito. E o versículo base para o nosso programa é Salmo 51, verso 11, onde há um clamor, há um pedido a Deus. O salmista Davi está pedindo: não me lances da tua presença, nem retire o teu Espírito de mim. Davi, quando faz esse pedido, Davi desfrutava de fama, glória, riquezas, mas ele não está preocupado com nada material. Ele está preocupado com algo que lhe proporcionava uma vida de
alegria, felicidade, conforto espiritual, vitória por onde quer que Davi ia. Mas Davi agora está clamando para não ser lançado da presença e que o Espírito não se retire. Ele havia presenciado algo em família. O Espírito saiu do rei, do qual Davi foi sucessor. Assim, meu convidado, como é essa história? Eu acho que esse texto ele se encaixa perfeitamente, né, dentro do assunto abordado. E o Salmo de número 51, ele tem ali 3 divisões, né? E a primeira, e não menos importante, é quando, já em oração, em súplicas, Davi se lança diante do Senhor e ele reconhece o momento. Como muito bem o senhor falou, Davi não está clamando em vão, não está clamando à toa, e existe um peso diante de tudo isso. Porque Davi, sendo rei de Israel, Davi vem vivendo tempos de turbulência. E o Salmo de número 51, ele tem essa divisão, são 3 estruturas. E a primeira coisa que Davi reconhece é que existe coisas na sua vida, diante da sua vida, que não deveria estar. Davi inicia o texto dizendo que ele reconhece as suas transgressões. Ele se lembra da grandeza de Deus, da bondade, da misericórdia que não tem fim, mas ele diz para o Senhor, eu reconheço o que eu carrego hoje não deveria carregar. Então, Davi, ele tem um peso do reinado sobre as suas costas, e ao mesmo tempo, o pecado, o erro, as transgressões estão pesando também. É um contrapeso, digamos assim, que Davi vem enfrentando aqui no Salmo 51. E quando Davi confessa para Deus que ele reconhece as transgressões, todos os seus erros, Davi entende que está difícil continuar o chamado, o reinado, continuar a caminhar na presença de Deus, se ele não abrir mão de algumas coisas. Davi entende que o peso das coisas que estão sobre as suas costas estão fazendo um sobrepeso para que ele possa continuar. E aqui nós já temos uma primeira visão, porque tem muita gente que olha para o seu ministério, para a sua vida, para a sua caminhada, e às vezes não entende o porquê que está muito pesado. É porque às vezes carregamos coisas que não deveríamos carregar. E a primeira coisa que Davi, ele confessa para o Senhor é isso: Senhor, existem coisas que eu estou carregando e que não deveria carregar. Então, está pesado demais, porque tem cargas que ele está levando, tem coisas que estão acontecendo que não deveriam estar acontecendo. Maravilhoso tema, vamos continuar falando dessa importância e como se comporta o Espírito do Senhor e a presença do Senhor mediante nosso procedimento, nossas práticas. Vamos para 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Nós encontramos escrito o seguinte: Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. No 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentavam um espírito mau da parte do Senhor. Ou seja, na vida de um, chega o que daria conforto de vida, o que daria certeza de vitória diante das batalhas. E está saindo de um, tirando esse privilégio, ou seja, o privilégio que um passa a desfrutar, outro deixa de tê-lo. Como nós podemos explicar essa situação dos dois? Saul, o Espírito saindo, e Davi recebendo. Deus não está fazendo aqui uma acepção, né? Deus não está aqui dizendo que eu só posso dar o Espírito para um e ponto. É claro que nós temos aqui já no mundo espiritual uma mudança aqui de reinado, de posição,
Todos nós sabemos que Davi é o sucessor do trono. E ainda lá no Salmo de número 51, Davi já recebeu a unção, já recebeu o reinado, já recebeu a cadeira. Quando Davi pede para o Senhor, ele roga ao Senhor: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. É esse espírito que ele recebeu aqui na consagração de Samuel. Então, o que nós temos aqui é um homem segundo o coração de Deus, que está levando o seu reinado com excelência, e ele reconhece: é o Espírito de Deus que sustenta tudo isso. O que passar disso não é Deus e não vai dar para continuar. E esse Espírito que desceu, que se apoderou de Davi aqui no texto que o senhor leu, fala da unção ministerial, da unção de rei que estava sobre Saul. E houve-se sim essa transferência, porque Davi aqui agora é merecedor e Saul já não merece mais o que tinha. Então isso aqui a princípio dá muita polêmica, porque tem gente que vai dizer: mas ninguém é merecedor, porque alguém tem e outros não têm. Mas nós estamos falando aqui de pessoas importantes, estamos falando de lideranças. Então, Davi, ele não recebeu do dia para a noite, vale a pena a gente se atentar para isso. O contexto diz que Davi já é um homem, já é um menino que já é dobrado diante do Senhor, tem o seu coração dobrado diante de Deus, já trabalha em prol do reino do Senhor. Então, quando o Senhor arranca de Saul e transfere para Davi, Davi já vem se organizando diante de Deus para receber o que ele está recebendo. E Deus está preparando o menino para alcançar lugares maiores. E o lugar maior que Davi vai chegar aqui na terra é o lugar de Saul. Então, quando o Senhor arranca de Saul e deposita sobre Davi, o Senhor está dizendo: eu estou derramando essa unção, essa autoridade, esse poder espiritual sobre alguém que é merecedor, sobre alguém que está fazendo por onde receber. Então, Davi hoje, ele recebe o que recebe porque ele faz por onde para receber. Então, o que nós aprendemos é que tem muita gente que não recebe porque não faz por onde. O Senhor, ele olha para Davi e diz: é um menino que tem guardado a sua vida, guardado o seu coração, é um menino que tem trabalhado para mim sem querer aparecer, porque Davi não aparece aqui. Davi não está fazendo para poder aparecer, para ver se ele vai ter reconhecimento diante dos homens, mas simplesmente ele está fazendo, e no momento certo o Senhor acha graça e diz: a partir de hoje eu te encho, a partir de hoje eu te levanto, te dou essa autoridade. Então tem alguém que está no trono, que é porque Saul não saiu do trono ainda, mas que o Senhor já não está com ele mais. E tem alguém que ainda não está no trono, mas tem autoridade daquele que está no trono. Então alguém está no trono, mas está vazio. E tem alguém que não está no trono, mas que está cheio, e o Senhor está preparando ele para se assentar no trono. Fica simples e fácil perceber que quando Deus concede tarefa de liderança a seus escolhidos, eles não os deixa só. A atuação de Deus com sua presença é proporcional ao tamanho da tarefa dada a quem vai liderar. Vamos dar uma passadinha em Êxodo para observarmos a presença de Deus na vida de Moisés, e Moisés se apegando a essa presença como algo importante para aquela continuidade da travessia em destino à Terra Prometida. Êxodo, capítulo de número 33, o versículo 15. Então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. O tema não é só Davi, o tema é presença e o Espírito do Senhor. Então Moisés aqui está diante de uma situação de liderar um povo de dura cerviz, um povo que facilmente se rebelava contra o Senhor e contra Moisés, que estava ali
na liderança. E agora o Senhor diz: leva teu povo, eu enviarei o anjo. Como é que foi essa passagem, meu convidado? Aqui, né, o próprio Moisés, ele confessa para Deus que, de qualquer forma, ele não vai conseguir continuar. Então, quando ele diz para o Senhor, se a tua presença não for conosco, Moisés está simplesmente resumindo diante de Deus: de qualquer maneira, eu não quero ir, e se eu não tiver certeza que o Senhor não está comigo, eu também não vou. Então, existem duas preparações, Moisés e Deus. Moisés está dizendo: de mim, eu preciso estar pronto para ir, e eu preciso ter certeza que o Senhor vai comigo. E Moisés é Moisés, o povo é o povo. Moisés, ele é um homem de Deus e ele carrega o Espírito de Deus. E o povo ainda carrega o Egito. Então é por isso que existe um confronto muito direto aqui, porque Moisés, ele precisa entender que é a presença de Deus que tem que ir com ele. E o povo precisa entender que tem que ter sinais para eles continuarem. O que tira o povo do Egito não é a certeza que Deus estava com eles de forma espiritual, mas que sim, Deus estava trabalhando dentro do Egito. Então Moisés não quer saber de sinais, Moisés quer saber de presença. O povo já não importa muito com a presença, o povo já quer saber mais dos sinais. É um diferencial. É muito grande, né? E hoje não tem nada diferente, 3.000 anos depois, né? O povo não importa com a presença espiritual, o poder da palavra. O povo quer ver sinais, quer ver profetas fazendo CPF serem revelados, né? Quer ver sinais e maravilhas. Isso é bom, a Bíblia diz que se as profecias se cessarem, o povo se corrompe. Mas Moisés não está muito preocupado com o físico, ele está preocupado com Deus. E o povo já está mais preocupado com o que pode ver. Ou seja, o povo quer algo que lhe tragam efeito imediato, Exatamente. Retribuição imediata. A liderança quer o que é mais consistente. Constância então, espiritual. O que é importante para a liderança nem sempre demonstra ser tão importante para o liderado. Então, o líder precisa da presença para tocar a liderança, para continuar realizando a atividade da liderança. Já o povo não está muito preocupado com essa presença. O povo está querendo sinal, está querendo ver milagre, algo que faça com que o povo já seja compensado por esta seguindo a caminhada diante dos olhos. O povo não está muito preocupado com o propósito espiritual, o povo está preocupado com a marca na mão, né? Para poder julgar a causa e falar assim: não, realmente ele é o Cristo porque ele está marcado, ou seja, precisa ver para poder crer, para poder ter fé. Então, em momento algum, Moisés pediu para o Senhor: Senhor, eu preciso que essa sarça se queime para poder saber que é o Senhor. Não, foi o Senhor que quis queimar a sarça. Moisés não pediu para Deus abrir o mar para poder o povo atravessar. Foi Deus que abriu e Moisés passou. Moisés não pediu para o Senhor mandar as 10 pragas para dentro do Egito. Foi o Senhor quem mandou para Moisés viver e ser testemunho ocular diante daquilo ali. Então, diante de Moisés e o povo, existe essa diferença. Moisés está vivendo sinais e maravilhas porque ele crê em Deus. O povo já precisa ver os sinais e maravilhas para poder crer em Deus. Então, Moisés não pede sinais para poder viver o espiritual. Moisés está vivendo ali o sobrenatural porque ele simplesmente acredita no Senhor, no chamado de Deus e para que o Senhor está enviando. O povo já esquece isso muito rápido. Foi Deus quem tirou o povo do Egito. O povo até viu o mar se abrir, o povo viu as pragas do Egito, mas os sinais, eles são esquecidos. Por que Moisés não murmura igual o povo? Porque Moisés não vive pelo que ele vê. O povo já vive pelo que vê. Moisés tem o seu coração voltado para a certeza de quem Deus é. O povo já não tem isso. O povo, se o mar não se abrir, Deus não está com eles.
Já Moisés é diferente. Se o mar não se abrir é porque ele não quis abrir, mas Deus é Deus e ele está no controle da situação. E eu sei que o senhor conhece alguém assim, eu conheço. Você que está nos ouvindo conhece alguém que, para ser crente, ele tem que ver o mar se abrir. E eu tenho certeza que se o mar não se abre e os egípcios matassem o povo de Israel ali, Moisés ia morrer crendo que o Senhor ainda é Deus, mesmo se o mar não se abrir. E hoje não tem sido diferente, né? É necessário os olhos contemplar alguma coisa para dizer que Deus está ali. Se o pastor não tiver ali algum dom, se ele não falar em mistério, se o pregador não revelar alguma coisa, Deus não está com ele. E Moisés não está muito preocupado com isso. Moisés está preocupado com os mandamentos, com a palavra e com a certeza de que Deus enviou ele e Deus vai sustentar tudo isso, abrindo o mar ou não, morrendo nas mãos dos egípcios ou não. Presença de Deus e o Espírito do Senhor é o nosso tema. Deus é com a sua liderança. Deus levanta a liderança para trazer benefício ao seu povo. Deus levanta Moisés para beneficiar o seu povo, levando o povo a tomar posse da promessa. Nós vamos avançar na história e agora chegaremos a um outro líder, o juiz Sansão. Deus levantava libertadores quando o povo se corrompia. Os inimigos tomavam vez e terminavam dominando sobre o povo de Deus. Deus levantava quando havia clamor por socorro, Deus levantava um libertador. E era com esse libertador, com a sua presença. No tocante a Sansão, em Juízes 16, no 20, nós encontramos o seguinte texto. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Nós estamos agora mencionando no nosso programa o segundo líder em que Deus está se afastando. Haviam critérios a serem obedecidos, seguidos por Sansão. Ele recebeu uma missão especial e assim diferenciado, não como ser humano. Nós somos diferenciados, mas o que diferencia um líder de um liderado não pertence ao líder, pertence ao Senhor. Quando nós não entendemos assim, não enxergamos assim, nós estamos tomando para nós o que a nós não pertence. É assim que acontece com o líder. Nesse relacionamento, presença de Deus é importante, ele dá o passo seguinte como líder. Se ele se sentir importante ou mais importante que outros, ele terá dificuldade de permanecer na presença de Deus. Mas no tocante a Sansão, ele não considerou, não deu tanta importância à presença de Deus e aqui está desamparado diante dos inimigos. O contexto aqui é um contexto muito delicado, né? O livro dos Juízes é um livro apático de todos, porque talvez foi sim para Israel o período mais difícil, espiritualmente falando, né? Nós temos ali a ascensão e a decadência de Juízes, né? Levanta e cai, levanta e cai. Então, assim, era uma pressão espiritual muito grande, não só sobre os que não são, que exercem um sacerdócio ou um ministério profético, né? De profeta, mas sim sobre todos. E não foi diferente sobre Sansão. Sansão é nazireu. Sansão faz parte de um grupo seleto de 4 homens, né, da Bíblia, que é nazireu: Sansão, Samuel, João Batista e Jesus. Então nós temos 4 nazireus aqui, e Sansão ele foi escolhido a dedo pelo Senhor para exercer. E dentro desse contexto muito delicado, no próprio livro dos Juízes, no capítulo 2, tem um texto que diz que tem uma geração que se levanta que não conhecia Deus.
Então é uma geração dentro da casa de Israel que não conhece o Deus de Israel. E a palavra conhecer ali significa ter relacionamento com Deus. Intimidade. Exatamente. Então Sansão ele está nesse período difícil. Mas nós tivemos homens constantes dentro desse período difícil. Então, talvez homens que não foram nazireus e mulheres que não foram nazireus, eles tiveram constância, e Sansão, que talvez fosse o mais espiritual, que tivesse um chamado mais profundo, acabou declinando diante do chamado, porque dentro desse período mais complicado, Sansão foi o que mais se destacou, recebendo os atributos do nazireu, do ministério de nazireu. Então, eu entendo que, como o senhor falou, Sansão, a princípio, ele é o mais forte, mais estruturado, mas ele se agarrou nessa estrutura, achando que o fato dele ser nazireu significaria que ele não poderia cair, que ele não poderia perder. A posição de Sansão levou ele à decadência. Então, se Sansão talvez, não estou aqui afirmando para não cometer nenhuma heresia, mas talvez se Sansão não fosse um nazireu, ele seria mais dependente de Deus. Mas quando ele olha para si, ele entende, não, eu tenho uma estrutura de nazireu, eu sou diferente. Então, a posição de destaque leva a Sansão à falta de dependência, à falsa sensação de que ele é intocável, de que ele não pode perder quem ele é. Então, a dependência de Sansão aqui passou longe. Sansão acaba se envolvendo com o que não deveria se envolver, porque ele é nazireu e ele entende que ele é insubstituível, que ele não vai perder. Tanto é que o texto, a Bíblia responde, a própria Bíblia, né? No momento que Sansão perde, ele se levanta dizendo, eu vou ganhar como ganhei das outras vezes. Eu vou prevalecer como prevaleci das outras vezes. Ele não esperava que aquela ação da presença de Deus na vida dele, uma hora iria se afastar. Então Sansão chegou num ponto da sua vida que ele entendeu que ele já não ganhava mais por conta de Deus. Ele entendeu que ele ganhava porque ele era nazireu. Então ele entende, eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou derrotar os inimigos por quem eu sou. Mas a Bíblia diz que quando Deus não foi com ele, perdeu. Então não importa a grandeza de Sansão. O que importa aqui é a presença de Deus. Então, não importa quem eu sou, o que eu tenho, aonde eu cheguei, a credencial que eu carrego, o ministério que eu congrego, eu preciso ser totalmente dependente de Deus. Quando Sansão entendeu que era ele, o Senhor se afastou, porque não existe espaço, né, para duas interpretações na nossa vida. Se eu interpreto que sou eu, Deus não vai estar comigo. Mas se eu interpreto que é Deus, eu saio de cena e o Senhor vai conduzir. Então, quando Sansão bateu no peito, em outras palavras, dizendo, sou eu que ganho. Eu ganho porque sou eu ganho porque sou Sansão. Eu venço, eu derroto os inimigos porque sou nazireu. Aí o Senhor disse, então vai, para ver se vai dar certo. Que é por isso que ele perde. Então, quando Sansão cresceu, o Senhor diminuiu. Por isso que João Batista disse que eu diminua e que o Senhor cresça. Maravilhoso. Quando o Espírito se retira, a presença vai junto. Quando o Espírito se retira de Saul, a presença também acompanha o Espírito. Acompanha. É algo intrinsecamente ligado. Presença e o Espírito do Senhor. Avançando no nosso tema, nós estivemos mencionando passagens do Velho Testamento e nós vamos, a partir de agora, analisarmos, e o convidado estará explanando o nosso tema do Novo Testamento. Vamos prosseguir? Vamos. Estarei lendo os textos relacionados à presença do Senhor. Nós já estamos aqui em João, capítulo de número 7. Evangelista João 7, versículo 37. Jesus na festa dos tabernáculos. E diz, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede,
venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. 39. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus está mencionando um desconforto. Quem tem sede, vem a mim e beba. Alguém com sede está uma pessoa desidratada. Não dá para ter conforto de vida física, fisicamente falando, desidratado, sem água. Então precisa tomar uma aguinha para hidratar, obtendo assim conforto de vida. E Jesus está convidando os sedentos, quem tem sede, venha a mim. O contexto está nos esclarecendo que se referia ao Espírito que havia de ser dado aos que crescem. O ingresso para receber o Espírito, ou parte do ingresso é crer em Jesus, como nós explicamos para os nossos seguidores. Antes da resposta, para nos seguir no Instagram, você vai na busca café.com.convidado. No YouTube, Café e Convidado Cast. É o nosso programa Café e Convidado. Sempre trazendo temas edificantes, temas que impactarão sua vida. Agradecemos aos que disponibilizaram tempo para assistir a este programa com este tema Presença e Espírito do Senhor. E para lhe seguir, o que os nossos seguidores devem fazer para localizar o nosso convidado no Instagram, Evangelista Iago Rodrigues? No Instagram, Iago Rodrigues Oficial, Iago com HI. Estamos nos localizando. Vamos prosseguir. O Espírito do Senhor, Novo Testamento. Não dá para ter conforto de vida com sede. O povo estava sedento. E a água estava agora sendo oferecida. Jesus na festa dos tabernáculos. Quem tem sede, venha. O senhor perguntou se o segredo, ou em partes, é crer, né? E sim, o primeiro passo é crer, mas Jesus disse, como diz as Escrituras, né? Então, não é só crer que ele é o Filho de Deus, mas como diz as Escrituras, ou seja, é crer, saber quem ele é, reconhecer e praticar uma vida diante dele. Não é só conhecer, não é só crer, não, eu sei que ele é o Filho de Deus, mas até que ponto eu creio? Eu creio por reconhecer apenas quem ele é, ou eu creio reconhecendo e vivendo para ele? Podemos parafrasear aí também com o capítulo 4 desse mesmo livro, João. Ele diz quando Jesus vai ao poço, e ele diz para aquela mulher que ele tem água de vida eterna. Ela procura água física para poder saciar sua sede, mas espiritualmente falando, ela está morta. Ela está podre, porque ela não tem água do Espírito. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você está alimentando o que é físico, mas o espiritual está na reserva. O espiritual está morto. Por isso que Jesus disse, como diz as Escrituras, aí o verso subsequente diz que fala do Espírito, né? O Espírito que haveria de vir. Então Jesus está falando do Espírito Santo, que ele mesmo rogará ao Pai para que o Pai pudesse revelar. E esse evento aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Então, o segredo aqui que Jesus ele nos ensina, nos revela, é que o Espírito é a base, é o alicerce da vida. Quando ele fala isso, ele está dizendo não dá para ter vida
sem mim, que eu sou a verdadeira vida. Então, quem não tem Cristo, ele até está vivo, mas ele está morto ao mesmo tempo. Então, Jesus está resumindo aqui o Espírito Santo como a vida, aquilo que é o suficiente para manter uma pessoa de pé. Por isso que Jesus, quando ele encontra com aquela mulher, ele está dizendo, essa água mata a tua sede, vai te saciar aqui, mas quando você chegar na sua casa, a tristeza vai voltar, o arrependimento vai bater, a deficiência vai voltar, porque você não tem a mim. Você vai levar para casa essa água, mas essa água na sua casa não vai resolver os teus problemas. Essa água na sua casa não vai te dar vida, não vai te dar estrutura, não vai mudar a sua história. Então, quando Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ele está dizendo, não é apenas saber quem eu sou, mas é praticar em mim, é colocar em prática, saber quem eu sou e viver uma vida diante da palavra, que é ele mesmo, porque ele é o próprio verbo, ele é a própria palavra e ele é a própria água de vida eterna. Jesus está usando uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica. Água, um elemento físico, sede, uma necessidade física. Essas necessidades e esses elementos estão simbolizando uma sede espiritual e uma água espiritual, o Espírito Santo, a água espiritual que vai saciar a sede espiritual, que é um vazio, uma necessidade de algo. Mesmo com dinheiro, muito dinheiro, mesmo com mansões, carros de luxo, mas pode estar existindo uma sede. A sede não está na parte física. A sede é espiritual. E só há uma única fonte capaz de saciar essa sede que incomoda. Incomoda tanto, meu convidado, que nós bem sabemos que muitos tiraram a própria vida tendo muito dinheiro, tendo riqueza, fama, tiraram a vida. Não citarei exemplos para não deixar o programa um pouco assim complexo e polêmico, mas nós bem sabemos que isso acontece. Esse vazio levou à desilusão de viver, à perca de desejo por estar com vida. Isso é atribuído à sede espiritual, presença de Deus na vida. Sem sombra de dúvidas. E essa sede, ela só é revelada diante do conhecimento. Pronto. Eu já vi, certamente o senhor já viu, as pessoas que estão nos ouvindo já viram. Você pega um recém-nascido. Um dos maiores erros dos pais é dar doce para as crianças. Porque se você não der doce para o seu filho na infância, ele não vai saber o que é doce. Tem aqueles vídeos na internet que os pais dão um limão e as crianças começam a chupar o limão e não faz cara feia. Por quê? Porque ela não provou o outro lado, não provou o doce. Então, aquele limão, para ela é normal. Por quê? Porque ela só provou aquilo que está provando mais uma vez. Então, assim também é a sede. Ninguém vai ter sede de água se não provar da água pela primeira vez. Então, quando Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior. Ou seja, eu só posso ter sede da água de Cristo se eu provar dele. Aí pega o que o senhor falou. Por que as pessoas elas tiram as suas vidas? Porque elas conheceram Cristo, sabem que Cristo existe, mas não são saciadas por ele. Então, existe um vazio daquilo que um dia já existiu, daquilo que um dia eu já ouvi falar, daquilo que um dia eu tenho conhecimento, mas hoje já não existe mais. Por que existem muitos pastores que estão acabando com as suas vidas, com os seus ministérios? Porque um dia ele já teve, e hoje ele olha para tudo que ele está vivendo, ele diz assim, meu Deus, eu não te tenho mais, existe um vazio muito grande, Deus é maior do que tudo, então ele tem um vazio maior do que tudo dentro dele. Então, Jesus está dizendo, se crê em mim, tem que se alimentar de mim. Aquele que conhece de mim, não se alimenta de mim, ele não vai ser saciado. É por isso que nós estamos vivendo dias difíceis,
de pessoas que conheceram a Cristo, de ouvir falar, ou tiveram experiências, mas estão vazias. Então isso cria-se um vazio muito grande e leva ao colapso, porque são pessoas que ouvem falar, estão na igreja, recebem a palavra, mas não estão sendo preenchidas pelo Espírito. Por quê? Porque ouvem falar dessa água, mas não estão ingerindo a água. Ouvem palavras de preenchimento, palavras de avivamento, mas não conseguem viver o avivamento. Não tem uma vida de busca, não tem uma vida de alimentação. E então, esse é o grande problema. A palavra está aí, a mensagem tem sido pregada, as igrejas estão abertas. O problema é que as pessoas não estão conseguindo se alimentar dessa água, se alimentar desse Espírito. Então, Jesus disse, como diz as Escrituras, ou seja, as Escrituras falam de relacionamento com Ele. Jesus está dizendo, eu não quero que o povo apenas ouça falar quem eu sou, eu quero que o povo tenha relacionamento, me receba e sejam cheios de mim, porque Ele é essa água, Ele é esse rio que preenche, Ele é esse rio que Ezequiel foi se aprofundando e chegou um tempo que Ezequiel disse, perdi as pernas, me aprofundei demais e é o rio que está me conduzindo agora. O tema é presença e o Espírito do Senhor. Essa presença está forte aqui. Eu estou sentindo essa presença do Senhor. Você, ao assistir este programa, vai sentir que a presença do Senhor, ela é real, ela alimenta. Essa água que está nessa taça, para que eu venha ingerir esta água, precisa abrir a boca. Para receber o Espírito Santo é necessário abrir o coração. Igreja de Laodiceia estava com a boca fechada. Com a boca fechada. E Jesus, estou pedindo que abra a boca para a água entrar e saciar a vossa sede. Uma igreja que achava que não era necessário a verdadeira água. Ele estava se acomodando com algum outro tipo de água, com riqueza, com algum tipo de formalidade, dons. E ainda pegando esse texto, levando para Laodiceia, a igreja de Laodiceia talvez estivesse esperando algo de fora para dentro, né? Só que Jesus disse, fluirão do seu interior. Então, o avivamento não vai acontecer do lado de fora para entrar para cá. O avivamento vai começar dentro de mim. E às vezes, e Bíblia responde Bíblia, o avivamento ele não é coletivo. Diante de toda a história, Deus sempre levantou um primeiro para contagiar muitos. Né? Nós tivemos grandes homens, nós tivemos grandes evangelistas, Benny Hinn, nós tivemos John Wesley, nós tivemos George Whitefield, grandes homens de Deus que foram os primeiros a se posicionarem, e o rio que fluía de dentro deles contaminou toda uma geração. Então, o avivamento não começa com o pastor, não começa com o pregador, não começa com alguém do lado de fora, não começa com a igreja coletiva. O avivamento começa dentro de cada um. Jesus disse, fluirão do seu interior. Ele não disse, fluirão do interior da igreja, do coletivo. Ele disse, vai fluir do interior daquele que crê, receber, acreditar e buscar. Então, se eu creio, recebo e busco, eu vou receber um Espírito, eu vou receber uma fonte que vai jorrar de dentro para fora. Dando continuidade ao tema, vamos para João, Evangelho de João, capítulo de número 14, no 16. Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, os que estão no mundo não podem receber esse Espírito, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É necessário haver uma intimidade, é necessário o conhecimento. Para crer, precisa antes ouvir a palavra, desenvolveu fé, creu, obteve intimidade a ele. É assim, meu convidado. Jesus disse, né, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? O Jesus não disse porque o mundo não pode ouvir falar. Ele está falando aqui, o mundo não pode receber, ou seja, o próprio
o apóstolo Paulo, né, diz que somos casa. Então é necessário ter um ambiente para recebê-lo. É necessário ter um ambiente para ele repousar. No Antigo Testamento, né, nós falamos isso aqui no início, eram manifestações, assim como aconteceu com Davi e Saul, e o Espírito era retirado. Depois que o véu se rasgou, não existe mais manifestações pontuais. Ele agora habita, ele está tabernaculado, ele mora, ele precisa de uma casa. Então, o mundo não pode receber porque o mundo não pode ser casa. O mundo já recebe, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Então, a casa que recebe o mal não recebe o bem. A casa que recebe o espírito das trevas não pode receber o Espírito Santo. E assim é comigo. Então, o receber tem a ver com conhecer. E conhecer na Bíblia é intimidade. A palavra conhecer ali no original é a mesma palavra usada para o casal. Isso mesmo, relacionamento íntimo, né? Jesus falando a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver. Não pode ver. Mas o que não nascer da água do Espírito não pode entrar. Há uma diferença entre ver e entrar. Exatamente. Então ver, pode até ver, nasci de novo, fumava, não fumo mais, bebia, não bebo mais, fazia isso de errado, não faço mais. Então nasci de novo, ou seja, estou diferente de como era. Mas aí, se não nascer da água e do Espírito, aí não pode entrar. Essa diferença entre ver e entrar. Entrar é exatamente para o que nasce da água e do Espírito, é para que se deixa conhecer, se lança a intimidade com Ele. Assim? Exatamente. Estamos nos aproximando da conclusão desta edição do nosso programa Café e Convidado. Está aqui o cafezinho. Café. Depois eu vou tomar água. Tem a água, símbolo do Espírito Santo, e o café, símbolo do programa. E a presença de Deus é nesse lugar. Você, se não está na presença, vai ficar desejoso de buscar. E o melhor horário para buscar essa presença é na madrugada. É na madrugada só. A fila é menor, só o crente. De madrugada já diz a música. A fila está menor de tarde, de manhã, porque o povo não está orando nem de dia, né? Que me diz de madrugada, né? Quando o tema for oração, a coisa vai... Isso. Olha, quando o tema for oração, aí vem orar sem cessar. Orar sem cessar. Mas o tema é presença de Deus. Vamos, daqui a instantes, concluirmos. Vamos para o procedimento. Olha, o que devo fazer para receber essa presença? O Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que no 1 Coríntios 6, no versículo 19, Paulo diz assim: ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Procedimento para encerrarmos o programa. João, capítulo 14, versículo 23. Jesus aqui ele está mencionando o procedimento para receber a presença. Olha o que está escrito. E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, tem que amar. Se alguém me ama, amar é deixar algo pelo amado, é se sacrificar pelo amado. Jesus provou que nos ama, deixando a glória e se entregando à morte. Então, nós, para amarmos a Cristo, nós precisamos deixar algo. É a renúncia. Quem quiser vir após mim, disse ele, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus concedia o Espírito dele para as missões das lideranças monárquicas e outras lá no Velho Testamento. Hoje, Jesus nos dá o Espírito, sabe para quê? Para caminhar rumo às mansões celestiais. Porque ir para o céu, sabe como é? Renunciando a si mesmo, carregando uma cruz e passando por aflições. Jesus diz: no mundo tereis
aflições. Então é com aflição, carregando a coisa e renunciando. Só com o Espírito de Deus ajudando dá para continuar. É o suficiente, o Espírito de Deus é o suficiente, né? A autodependência. Então ele é para nos dar esse vigor de estar dando o passo seguinte, ser o Espírito conosco. Dá para continuar caminhando para o céu. Davi, no Salmo 51, ele está dizendo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, não me afaste da tua presença, porque sem ti eu não... Em outras palavras, eu não consigo. Isso. Sem o Espírito e sem a presença, não dá para Davi continuar obtendo êxito. Moisés disse: sem a tua presença não dá para ir, a gente não chega. E eu falo para você, nos dias atuais, sem essa presença, não dá para continuar caminhando em um caminho estreito, carregando uma cruz, renunciando. Renunciar não anda fácil nos dias atuais, não é tema, mas quando for tema, renunciar às vontades. Mas para concluirmos, procedimentos. Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não ama, não guarda as palavras de Cristo. Só guarda se amar. Vai pelas próprias vontades, pelos próprios desejos. Mas se ama, Jesus aí guarda. Aí olha o que acontece quando guarda as palavras de Cristo. Guardará minha palavra. E meu Pai o amará. Quando nós guardamos as palavras de Cristo, aí o Pai nos amará. E viremos para Ele, e nele faremos morada. Aí se cumpre o que Paulo diz, templo do Espírito Santo: se ama, guarda a palavra, e se guarda a palavra, o Pai ama e vem e faz morada. Aí fica agora, Jesus clama em João 17, que seja unidade. Agora está o crente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como nós explicamos, essa harmonia. O conjunto da obra, né? O conjunto da obra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vem e faz morada. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, né, esses verdadeiramente são os que me amam. Ele não está dizendo aqui de pessoas santas que não pecam, que não erram nunca, né? Mas ele está dizendo aquele que tem os mandamentos, assim como o salmista diz, guardado no coração para não pecar. Mas Jesus está dizendo: aquele que pelo menos guardou e tem o conhecimento de que quando errar, está fazendo o que é errado. De quando ele transgredir, ele entender, assim como Davi: eu reconheço as minhas transgressões. O Salmo número 51 é a base disso aqui tudo, né? Davi fala sobre isso. Então, observe que esse reconhecimento de quem ele é. E quando Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos aqui são princípios. Ou seja, Jesus está dizendo: aquele que não anda segundo mais a sua vontade. Ele pode até continuar, ele pode até errar, pode até falhar, porque são falhos, mas aquele que tem os mandamentos e diz: eu preciso andar segundo a palavra dele, esse verdadeiramente me ama de verdade. Que é um resumo na palavra de Jesus, nos mandamentos. Jesus diz assim, ó: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Paulo diz que o resumo da lei é o amor. Porque quem ama não mata, quem ama não trai, quem ama não transgride os demais mandamentos. Então, a palavra de Jesus, o mandamento é amar. Se nós amarmos, nós não iremos transgredir o decálogo. Exatamente. Estamos terminando mais um Café e Convidado. O programa hoje foi maravilhoso. Falamos da presença e do Espírito do Senhor, e nós podemos ver essa presença que se manifestou em nosso meio. Foi maravilhoso. Eu creio que você vai também se maravilhar ao nos assistir. Eu já agradeço àqueles que nos assistam. Nós estaremos com esta edição no YouTube e também no Instagram. Você que ainda não é inscrito no nosso programa Café e Convidado, nós queremos lhe fazer um pedido. Inscreva-se, ajude esse programa a crescer, acione o sininho das notificações, deixe o seu like e cresceremos juntos.
Não somos muitos ainda, mas é como eu falei quando esteve aqui o pastor Wilton, Deus é uma das exceções. Tem outras. Tudo que é grande, um dia foi pequeno, e tudo que é pequeno, um dia poderá se tornar grande. Eu, como você disse, passa meu convidado para deixar as suas considerações finais e concluiremos daqui a instante mais uma edição do programa Café e Convidado. O espaço é assim para as considerações finais. Maravilha, mais uma vez eu me sinto muito honrado de poder participar, não só do programa, mas desse tema tão profundo, tão espiritual e tão necessário. Acho que a palavra certa é essa, né? Tão necessário a importância do Espírito e sermos dependentes dele, para não vivermos o que grandes homens de Deus viveram. Ver a ruína porque se perderam no decurso da caminhada. Então, eu quero agradecer por poder fazer parte desse tema, desse programa, e que nós possamos entender que morreremos de sede se não bebermos a água. Morreremos espiritualmente se não mergulharmos na água, que é o Espírito, que possamos cada dia mais e mais reconhecermos ao ponto de sermos completamente dependentes daquele que nos encontra na beira do poço para nos fazer beber não água desse mundo, mas água espiritual. Graças ao nosso Deus, a Ele somos gratos por mais um programa. Queremos agradecer também aos patrocinadores, Barbearia Neves, Serralheria do Júnior e PD Móveis Seminovos, situado no Jacintinho, Maceió. Nós estamos atuando onde fica nosso estúdio, na capital das Alagoas, paraíso das águas. É um bom estado o nosso estado. É um bom estado. Deus abençoe, tá? Obrigado. Muito agradecido, muito agradecido pela honra de ter atendido o nosso convite. Toda a minha honra. Estaremos seguindo a sequência de convidados já agendados. Estaremos com temas doces maravilhosos nas próximas edições. E aqui concluímos mais um Café e Convidado. Deus até abençoe. Ao próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.